Olá, amigos! Que alegria estarmos juntos novamente pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Neste mês de setembro, o Aulas da Vida vem com o tema O Cristo Consolador. E hoje, nesse nosso encontro, nós vamos falar da resignação e da paciência. Duas virtudes que temos que perseguir e conquistar para o nosso crescimento espiritual. Se formos no dicionário, para vermos a definição dessas palavras, nós vamos encontrar como resignação a submissão à vontade de alguém ou submissão ao destino, e na psicologia significa o consentimento da pessoa à realidade de uma situação. Então, é a aceitação. Nos resignarmos é aceitarmos uma situação, aceitarmos uma fase de nossa vida, um momento, aceitarmos também as pessoas como elas são. Enfim, é uma aceitação de forma geral. Então, essa é a resignação. Temos então como a paciência, nós temos então nessa busca ao dicionário. Paciência é a virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidade. É a resignação. Então nós podemos classificar paciência e resignação em algum momento como até sinônimos. Continuando, paciência também quer nos dizer capacidade de persistir numa atividade difícil. Então, perseverar, nos mantermos ali firmes e fortes naquela situação. Então, nós temos que resignação e paciência são termos correlatos, podem ser sinônimos. Mas, para que possamos ser, vamos falar então da resignação no sentido mais amplo, né? Então, para que possamos ser resignados, para que verdadeiramente aceitemos uma situação, aceitemos um acontecimento, né? Nós precisamos necessariamente, como uma condição mesmo necessária, sermos pacientes. Então, não existe uma pessoa resignada sem ser paciente, pacienciosa. Aquela pessoa que não sabe esperar, é difícil aceitar uma situação, é difícil ser resignado. Aí nós temos que fazer algumas colocações. Por exemplo, nós temos situações na nossa vida, né, a todo momento, em que precisamos ter essa paciência, ter essa aceitação. Mas nós temos situações assim, simplórias, básicas, do cotidiano, do dia a dia, e nós temos situações difíceis, situações penosas, prolongadas, não é? Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Nós fazemos uma prova, um teste, estamos muito ansiosos para receber o resultado desse teste, para saber qual foi, né, a nossa nota nessa prova que fizemos. É um exemplo simples, todos nós já passamos por isso, né? Na escola, no curso, no concurso, enfim, estamos ansiosos para saber o resultado daquela prova. Mas a professora já avisa que só daqui a um mês ela vai nos trazer a nota, o resultado dessa prova. Bom, isso é um fato. Ela já avisou que não vai trazer antes, não vai corrigir a nossa prova antes. Então não tem como sabermos a nossa nota anteriormente. Então precisamos trabalhar a nossa ansiedade, precisamos trabalhar a nossa paciência e esperarmos esse mês passar para recebermos a nossa nota. Isso é um fato. Né? Então, um exemplo bem simples, mas só para entendermos. Então, nós temos que ser resignados à vontade da professora de que ela vai apenas corrigir daqui a um mês.
temos que nos subordinar a isso. Então temos que aceitar, nos resignarmos, termos paciência e esperarmos. Mas nós temos situações na nossa vida, momentos, fases, que podem se prolongar por muito tempo ou não, mas que são situações bem difíceis, bem penosas. Não são situações simples como a nota de uma prova. Aí sim, essa resignação ela virá de uma maneira diferente, de uma maneira mais intensa no nosso íntimo. Nós temos que buscá-la de uma maneira mais intensa, compreendê-la de uma maneira diferente. E é essa resignação, é essa paciência que é aqui o assunto do nosso tema de hoje. Como conquistar essa paciência que vai nos tornar resignados diante dos reveses, diante dos sofrimentos, das angústias da nossa vida, que porventura nos alcança. Então, vamos começar analisando Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 80, o título desse capítulo é Como Sofres? Então, é bem propício aqui, né, ao nosso encontro de hoje. Como sofres? Então, nos 2 últimos parágrafos, Emmanuel nos orienta da seguinte maneira. Ele diz assim: raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Profundo, né? Essa orientação, esse ensinamento de Emmanuel. Então, Emmanuel aqui nos diz que todos nós, espíritos, todos nós, aqui encarnados, neste planeta de provas e expiações, como espíritos inferiores ainda, espíritos necessitando de muito aprendizado, de muito caminhar, né? No sentido do nosso crescimento espiritual. Então, todos nós necessitamos dessas tribulações para o nosso progresso. Todos nós passamos essas experiências difíceis. Uns mais, outros menos, ainda passamos muitos reveses antes em nossas reencarnações, passamos agora também, enfim, todos nós necessitamos dessas tribulações e todos nós inevitavelmente vamos passar por estes momentos. Primeiro porque faz parte do nosso crescimento espiritual. Todos esses momentos difíceis que nos trazem angústias, nos trazem sofrimentos, infelicidades, desgostos, todos esses momentos, eles são para nós alavancas, eles nos proporcionam oportunidade de crescimento espiritual. Então, é uma oportunidade que nós estamos recebendo, mas também nós estamos recebendo por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio, por conta de decisões precipitadas, por conta de caminharmos, né, distantes da lei de Deus, distantes do Evangelho de Jesus. Então, essas consequências, elas chegam até nós, elas precisam chegar até nós, porque nós precisamos aprender. Então, todos nós temos essas tribulações, todos nós vamos passar em algum momento
tribulações. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte desta lei que nos rege, desta lei universal, desta lei de Deus. Mas Emmanuel nos diz aqui que poucos de nós, veja bem, ele diz que poucos de nós conseguem passar por essas tribulações como, vendo essas tribulações como oportunidade de edificação. Nós perdemos essas oportunidades. Por que perdemos? Porque nos revoltamos, porque nos desesperamos, porque perdemos a fé, a esperança, porque nos tornamos amargos, pessoas difíceis, culpamos a todos, a tudo, menos a nós mesmos, por tudo que nos acontece. Sempre elencamos um culpado, sempre temos um culpado, qualquer que seja. Pode ser aquele nosso familiar, pode ser nosso marido, nossa esposa, pode ser aquele amigo que nos faltou com amizade em determinado momento, pode ser o chefe, pode ser a nossa má sorte, pode ser que somos injustiçados por Deus, pode ser tanta coisa, mas esquecemos de colocar a culpa, né? Assim, não vamos falar culpa, vamos falar a responsabilidade, né? A culpa fica muito pesado, mas esquecemos de colocar a responsabilidade em nós mesmos. Colocamos em tudo e em todos à nossa volta, menos em nós mesmos. Então perdemos a oportunidade de crescimento, porque se refletirmos dentro desses nossos problemas, estamos falando aqui de problemas mais sérios, de momentos difíceis, de fases, né, complicadas em nossas vidas, quer sejam qualquer uma, né, em que em muitos momentos nós temos que desistir, às vezes, de nossos sonhos, né, refazer nossos planos. É difícil, claro que é difícil, mas esses momentos nos trazem essa oportunidade de crescimento, se pensarmos direito, se transformarmos o nosso sentimento em relação a este problema, a esta fase, se tivermos a consciência de que se está chegando até nós, é porque tem um motivo. Nada acontece por acaso na lei de Deus, não existe injustiça, não existe equívoco. Se está chegando até nós, algum motivo tem, com certeza. E tem um objetivo, que é o melhor, que é o nosso crescimento, que é aprendermos com essa situação, renovarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento. Mas aí Emmanuel ainda diz que poucos sabem apreciar e se aproveitar destes momentos, poucos de nós. E ainda agravamos mais esses momentos, agravamos mais essas consequências que virão ainda mais para frente. Por quê? Porque colocamos aqueles que estão à nossa volta em situações difíceis por conta do nosso desgosto, por conta de nossa desarmonia, desequilíbrio, por conta de nossa ira, da nossa revolta, né? Como ele diz, agravamos os nossos próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando nossos companheiros de jornada, de caminhada, em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Porque nós envolvemos todas as pessoas que estão à nossa volta, e isso é natural, como também nós nos envolvemos com os problemas das pessoas que caminham conosco, né, que são nosso familiar, nosso amigo mais íntimo, nós nos envolvemos também com esses problemas, que não são nossos, são dos outros, né? Mas, quando os problemas são nossos, nós também envolvemos os outros, e eles são envolvidos naturalmente em nossos problemas, mas nós dificultamos até a auxílio dessas pessoas, por conta da nossa rebeldia e da nossa revolta, né? Por conta de ficarmos desgostosos, impacientes, colocarmos a responsabilidade em todos à nossa volta. Então nós prejudicamos mais ainda nós mesmos
e também prejudicamos o outro. E isso vai para a nossa conta também. Isso vai gerar as consequências. Então, olha como é sério, é importante termos a consciência da importância de sermos resignados, de aceitarmos a situação que nos chega. Mas para isso nós temos que compreender o porquê de tudo isso. Mesmo tendo o nosso limite de entender a justiça de Deus, mesmo tendo o nosso limite do entendimento da lei de Deus, que ainda não temos, né, a pretensão de todo esse entendimento, mas uma coisa nós temos que ter em nossa mente: se nós temos a fé, se nós temos essa crença, né, então que possamos compreender que nada que chega até nós é por acaso, veio por vir. Não, tem um motivo, tem uma causa e tem um objetivo para isso. Então, se analisarmos, pensarmos a respeito dessa situação, dentro desse contexto, fica mais fácil a nossa compreensão. Então, por mais que chegue uma situação até nós que a gente tenta e não consegue compreender o porquê naquele momento, né, da nossa vida aquilo está se apresentando para nós. Muitas vezes não vamos conseguir essa compreensão certeira do porquê, por isso, por aquilo, né? Muitas vezes nós não vamos conseguir isso, na maioria das vezes. Mas entendendo a necessidade desse aprendizado, entendendo a perfeição da lei de Deus, a lei de causa, de ação e reação, né? A lei da consequência que chega até nós. Se entendermos isso e trabalharmos o nosso sentimento, nós vamos nos tornar esses poucos homens que Emmanuel diz, que entende a oportunidade de edificação com o sofrimento que nos chega. E é isso que nós estamos buscando aqui. É isso que nós temos que conquistar em nós, esse entendimento, né? Do que é necessário fazer, do que eu tenho que trabalhar em mim para conseguir essa resignação, para conseguir essa paciência de saber esperar o tempo melhor, de saber esperar que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer, que tudo passa, esse entendimento. Mas é muito necessário e muito importante trabalhar o nosso íntimo, porque não é apenas aceitar por aceitar, e isso quem vai nos trazer será Paulo de Tarso, na Epístola aos Romanos. Então, Emmanuel nos diz essa necessidade. Nós temos a necessidade, todos nós vamos passar por tribulações várias, né? Várias em nossa existência, todas elas, até que possamos atingir a plenitude do conhecimento, da moralidade, né? Da ética, enfim. Vamos todos passar por tribulações até nos depurarmos por completo. Então, isso é lei e nós temos esse conhecimento e nós temos que nos sujeitar a isso, né? A esta lei de Deus, porque é o caminhar, não é o nosso caminhar. No Livro dos Espíritos, questão 864, então Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. E ele diz assim: se há pessoas às quais a sorte é contrária, né? Não tem, vamos dizer assim, não tem sorte na vida, né? O que ele quis dizer. Outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhe sai bem, tudo dá certo. A que se prende isso? E nós vemos mesmo isso, né? Então, isso acontece conosco também. Então, nós temos pessoas que parece que tudo sorri para aquela pessoa, né? Tudo dá certo, todos os planos, tudo acontece de legal, de bom, enfim, a vida sorri, né? Que a gente costuma dizer. E nós temos pessoas que sofrem muito, que nada dá certo, né? Que até tentam um caminho, mas a vida leva para outro. Enfim, nós temos pessoas que sofrem muito, muito mais. Então, e isso acontece mesmo, isso faz parte. Por quê? Primeiro,
nós somos individualidades, então nós somos diferentes. Cada um de nós tem a sua condição espiritual, cada um de nós tem a sua maturidade espiritual já conquistada, então uns muito mais, outros um pouco, outros quase nada, e nós estamos aqui, vivendo nessa comunidade, né? nesse planeta. Então nós temos essa diferença evolutiva, então nós temos essa diferença do merecimento, do entendimento, né? A cada um conforme suas obras, disse Jesus. Então nós precisamos trabalhar o nosso livre-arbítrio no sentido de tomarmos sempre decisões acertadas, corretas dentro da lei de Deus, para merecermos algo diferente. E esse merecimento não quer dizer que porque Deus tem os seus eleitos, escolhe aquele para sofrer mais, aquele para sofrer um pouquinho menos, aquele para não sofrer quase nada nessa existência. Não assim. Esse merecimento vem do trabalho do Espírito, da busca que nós temos em nos aperfeiçoarmos, em compreendermos a lei de Deus, em tomarmos decisões mais coerentes com o Evangelho de Jesus, que nos trouxe a lei de Deus, né? Então isso aí vai do nosso trabalho, daquilo que estamos buscando, do trabalho do Espírito. Então não existe, vamos dizer assim, esse milagre, como sempre fomos levados a compreender esta palavra, né? Não, neste sentido não. Nesse sentido não existe. Existe sim o trabalho do Espírito, em se burilar, em se transformar, em buscar acertar mais e errar menos. Esse é o trabalho. E aí vem então o merecimento. Mas o merecimento, por quê? Porque este espírito já conquistou alguma coisa. E porque esse espírito já está com a oportunidade de trabalhar, né, com umas benesses que ele poderá receber nessa vida, sendo que outro não teria, seria oportunidade perdida. E a justiça de Deus compreende isso. Então, a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Mas vamos ver a resposta dos espíritos, que é bem interessante a esta pergunta de Kardec. Então, os espíritos respondem assim. Frequentemente, né? Então Kardec pergunta por que uns sofrem tanto e outros parece que não tem sofrimento algum, né? O que se deve a isso, né? Frequentemente é porque essas pessoas, sabem melhor se arranjar. Olha só, já têm esse conhecimento, já se prepararam de uma maneira diferente e vão poder usufruir dessa oportunidade que estão recebendo. Mas isso pode ser também um gênero de provas. Olha que interessante. Pode ser uma prova escolhida por aquele espírito, de querer ter uma vida mais fácil, mais tranquila, mas vamos ver por quê. Então pode ser também um gênero de provas. O sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino e pagam com frequência. Mais tarde, esses mesmos sucessos por cruéis reveses que teriam podido evitar com a prudência. Meus amigos, a felicidade, a situação financeira muito boa, enfim, tudo sorrindo na vida, pode ser uma prova muito, muito difícil. Por quê? É o que os espíritos responderam para Kardec. Então, se aquele espírito pediu essa prova, ele foi permitido esta prova. Então, ele chega na existência terrena e tudo lhe sorri a mil maravilhas. Não precisa de muito esforço para ser feliz, para nada. Tá? Tudo muito tranquilo. Mas o que ele está fazendo com essa tranquilidade? Com essa paz? Com essa situação, né, alegre e equilibrada que ele tem na vida? Sem esses momentos tão difíceis, sem infortúnios, sem tantas necessidades para correr atrás, né, de supri-las. O que esse espírito está fazendo com esta situação? Está no deleite, né, das suas benesses? Nós não estamos aqui a passeio.
Não. Nós estamos aqui a trabalho do Espírito. E o trabalho do Espírito envolve auxiliar os nossos irmãos. O trabalho do Espírito envolve, além do trabalho íntimo, que é o próprio Espírito, né, que vai fazer do seu entendimento, do seu crescimento espiritual, mas isso ocorre junto, concomitantemente, com o auxílio aos nossos irmãos, auxílios àqueles que estão na nossa caminhada, caminhando muito junto, próximo, caminhando mais distante, não importa, o auxílio é para todos. Então nós não estamos aqui a passeio. O que esse espírito que está tão tranquilo na vida, o que ele está fazendo com essa tranquilidade? Então é uma prova muito difícil, muito arriscada, porque ele pode perder esta oportunidade de uma vida tranquila por não olhar ao seu irmão, por não distribuir os seus bens eu digo aqui, caridade, solidariedade, financeiro mesmo, auxílio, mas não só isso, né? Ouvir o seu irmão, dar atenção, auxiliar em algum ambiente, auxiliar uma comunidade de várias formas. Enfim, dedicar-se ao próximo, porque é só assim que nós vamos crescer e evoluir. É só assim que isso vai nos transformar. E nos transformando, vamos nos tornar resignados diante dos nossos problemas, dos nossos desafios a enfrentar. Então nós temos, claro, a parte daquele que merece já essa estadia aqui mais tranquila, mas mesmo assim, este que mereceu essa estadia, que não, vamos dizer, não seria uma prova, mesmo assim ele também não está a passeio. Ele está aqui para se aproveitar dessa situação e auxiliar, e olhar para os seus irmãos. Então isso é muito importante. Então aqui os espíritos tiraram essa dúvida do Kardec, né, que é de muito de nós mesmo, né? Porque uns estão nessa situação e não conseguem sair nunca de uma situação difícil, é uma atrás da outra que aparece, né? E por que outros não têm uma vida tão tranquila, né? Aparentemente, pelo menos, para nós tão tranquila. Então isso é algo para refletirmos muito, refletirmos bastante. Na Epístola aos Romanos, que eu tinha comentado anteriormente, então Paulo, ele nos orienta a não nos conformarmos com este mundo. Olha as palavras que Paulo se utiliza. Então ele nos orienta a não nos conformarmos com este mundo, mas sim nos transformarmos neste mundo pela renovação do nosso sentimento, para expressarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para fazermos aquilo que Deus espera de nós, que está na sua lei, aquilo que Jesus veio nos trazer e nos ensinar. Afinal, Jesus falou que Ele é o nosso caminho, e Ele é o nosso guia, o nosso modelo para atingirmos o reino de Deus. Então é através do exemplo de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, que nós vamos crescer espiritualmente, que nós vamos galgar melhores condições de vida no futuro, e já nessa mesmo, vamos começar a usufruir dessa benesse, né? Mas é uma benesse que nos traz também muitas responsabilidades. Então Paulo nos diz que não devemos nos conformar. E o que é não nos conformarmos com este mundo? Não aceitarmos, né, as coisas ruins deste mundo, não aceitarmos as banalidades que vemos, né, neste mundo. E dentro da nossa situação também, daquilo que está muito próximo de nós e que nos chega, não nos conformarmos, mas o não nos conformarmos, não no sentido da revolta, nunca no sentido da revolta, no sentido da resignação, de aceitarmos aquilo que chega até nós, sabendo que é, naquele momento, o melhor para nós, porque Deus e sua justiça misericordiosa assim nos traz. Então nós temos que ter essa fé, essa consciência. Mas mesmo dentro dessa resignação toda, dessa paciência com que temos que lidar com os reveses da nossa vida, né, com esses momentos difíceis, essas infelicidades, mesmo diante dessa resignação, que não permaneçamos, aliás, da mesma maneira,
que essa situação, toda essa angústia que nos traz, essa tristeza, que possamos nos resignar dentro dessa situação, mas que possamos trabalhar o nosso íntimo na transformação, no aprendizado do que aquilo está nos trazendo. Então é isso que Paulo nos diz. Não vamos nos conformar apenas por nos conformarmos. Não, vamos sim nos resignarmos, porque esse é o nosso trabalho de filhos de Deus. Vamos nos resignarmos, mas vamos trabalhar muito o nosso íntimo no aprendizado do que essa situação está nos trazendo. Então percebem, meus amigos, que sempre é o trabalho do Espírito. Porque nós não estamos aqui para ficarmos ociosos. Nós não podemos iniciar a nossa reencarnação e deixarmos essa reencarnação, né, com o desencarne da mesma maneira como entramos. Nós temos aqui décadas, né, de vivências, de experiências, de consequências chegando até nós. Então nós temos décadas de oportunidades de burilamento do nosso espírito. Então não podemos perder. E ainda, dentro da epístola, né, aos Romanos, que estamos citando de Paulo, ele nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, alegrarmos na esperança, ou seja, não possamos perder a esperança. Não podemos perder a esperança, desculpa. Não podemos perder a nossa fé, não é? E sejamos sempre gratos. Gratos ao que a vida nos traz, porque podem ter certeza, é o melhor que a vida poderia nos trazer. Sempre é o melhor. Então, que possamos entender isso, trabalhar de maneira diferente, né, esse nosso entendimento em relação a essas circunstâncias, para nos tornarmos resignados. E não esquecendo que vai ser muito mais fácil atingirmos essa paciência, essa resignação, se deixarmos o egoísmo de lado. Nosso orgulho, nosso egoísmo, deixarmos de olhar apenas para nós, que o nosso papel aqui é olharmos muito mais para os nossos irmãos do que para nós mesmos. Por isso, existe um antigo provérbio chinês que diz: quando tiro alguém do buraco, este buraco de onde o tirei, servirá para enterrar o meu próprio problema. Então é auxiliando as outras pessoas que nós vamos auxiliar a nós mesmos. Porque com certeza, se olharmos em volta de nós, nós vamos ver pessoas, irmãos nossos, com muito, mas muito maiores sofrimentos que o nosso. E se nós pudermos ajudar, e nós temos que tentar ajudar da maneira que conseguimos, é como este provérbio chinês. Nós vamos ajudar a tirar essa pessoa do buraco, né? E neste buraco ficará então os nossos problemas. E Chico Xavier nos diz uma frase muito bonita, que diz assim: quem mais sofre no mundo, veja bem, quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Então é aquele que olha apenas para si, né? Apenas para o seu umbigo, preocupadíssimo com todos os seus problemas, sentindo-se o mais injustiçado, o mais infeliz de todas as criaturas, esquecendo que à sua volta existem pessoas que sofrem muito mais. Então olharmos os nossos irmãos, né? Olharmos os problemas dos nossos irmãos, esquecendo um pouquinho do nosso, é uma fórmula, né, de atingirmos mais facilmente esse melhor entendimento para nos tornarmos resignados e pacientes diante de nossos problemas. É uma receita de vida, não é mesmo? E que Jesus nos ensinou, que a lei de Deus nos ensina a cada momento. Que possamos então atingir esse entendimento maior para sermos resignados, mas comprometidos com a nossa mudança diante da nossa vida. Obrigada pela atenção de todos, fiquem todos na paz de Jesus. Até breve.